Olá, seja muito bem-vindo à nossa programação. Nós estamos de volta com mais informações sobre o coronavírus. Desta vez eu vou conversar com um biólogo, o Tony. Tony, que há pouco tempo atrás estava na Holanda fazendo pesquisas, estava no campo trabalhando e hoje está em quarentena aqui no Brasil conosco, está em Ribeirão Preto e vai contar um pouquinho pra gente sobre o coronavírus, sobre esse vírus que assola a humanidade, mas que, se Deus quiser, no futuro muito próximo, vai estar com o problema resolvido aí. Olá, Tony, tudo bem? Gostaria que você contasse um pouquinho pra gente sobre as pesquisas e sobre a questão do coronavírus. Olá, Aurélio. Vamos falar um pouco sobre essa pandemia que estamos vivendo nos últimos meses, que é a pandemia causada pela Covid-19. Eu vou tentar aqui trazer e abordar algumas questões de uma visão mais científica dos fatos, não tentando abordar a questão da biologia do vírus ou tentar abordar como esse vírus vai atuar no corpo humano, porque eu acho que isso é um tema muito mais específico, mas eu vou trazer aqui algumas informações estatísticas, porque eu acredito que números eles são essenciais e conseguem imprimir muito bem a realidade que nós estamos vivendo. A Covid-19 ela é uma doença que ela é descrita na literatura científica. Ela foi descrita pela primeira vez no final de dezembro de 2019, daí o nome Covid-19. Ela é causada por um vírus novo para a ciência, que é o coronavírus 2, da síndrome respiratória aguda grave, SARS-CoV-2. E quando eu falo que é um vírus novo, não estou dizendo que é um vírus que ele foi criado recentemente, ou ele é um vírus que ele só surgiu em dezembro de 2019. Ele era um vírus que ele já existia, entretanto, não tinha-se muitos estudos sobre esse vírus, uma vez que ele não causava nenhum tipo de dano ao ser humano. Mas a partir de então, em dezembro de 2019, esse vírus ele teve o contato com o ser humano e aí encontrou no ser humano um excelente vetor de transmissão desse vírus, porque para que o vírus ele consiga se disseminar dentro de uma população, ele precisa de um vetor, como por exemplo o vírus da dengue, ele precisa de um mosquito, o Aedes aegypti, enquanto o coronavírus, o seu principal vetor ou meio de transmissão somos nós, o ser humano. E isso, dentro disso, é uma das maiores preocupações dos órgãos mundiais de saúde, uma vez que essa taxa de disseminação pelo ser humano é extremamente alta. Esse vírus tem uma alta capacidade de transmissão e isso é um dos grandes perigos que nós temos enfrentado ultimamente. Como eu falei anteriormente, essa doença ela foi descrita pela primeira vez em dezembro de 2019. 4 meses depois ela está presente em todos os países. Todos os países do mundo eles têm relatos de pessoas com Covid-19. Hoje são cerca mais de 1.200.000 pessoas contaminadas em todo o mundo. Pessoas testadas, porque existem países que não estão sendo feitos testes, como por exemplo o Brasil. Algumas pessoas elas são testadas quando ou vêm a óbito ou elas estão num estágio muito mais grave da doença. E essa alta taxa de disseminação é algo que assusta e que pressiona bastante. Por exemplo, estudos apontam que cada pessoa contaminada ela tem a probabilidade de passar e transmitir esse vírus para mais 3 pessoas dentro de 5 dias. Então, se a gente conseguir traçar uma linha imaginária no tempo de 30 dias, com intervalo de 5 dias, então uma pessoa que ela é contaminada no primeiro dia, 5 dias depois ela consegue transmitir esse vírus para mais 3 pessoas. No 10º dia, essas 3 pessoas transmitem esse vírus para mais 9 pessoas. E no final de 30 dias, vamos ter em média um total de 729 pessoas infectadas. Então é muita gente infectada em um curto período de tempo. Isso eu estou falando de uma única pessoa que foi infectada no começo do mês. Porém, dentro dessas 729 pessoas que são infectadas, existem outras pontas desse processo de disseminação e é algo que se torna algo sem precedentes. Você não consegue prever quantas pessoas elas podem ser contaminadas ao mesmo tempo. Que essa é uma das grandes preocupações de todos os órgãos mundiais, é o quão essa disseminação ela está sendo feita e nesse curto intervalo de tempo. Por que isso? Porque dentro de todas as pessoas contaminadas, existe uma porcentagem, claro, que é 80,7% das pessoas que vão ser contaminadas ou são contaminadas, elas não precisam ir ao hospital, elas não desenvolvem a forma mais grave da doença.
Entretanto, 4,7% dessa população que é infectada, ela vai necessitar de atendimentos médicos. E essa alta capacidade de disseminação é uma das grandes preocupações das organizações mundiais de saúde, exatamente porque tem um grande número de contaminação em curto período de tempo. Isso vem preocupando muitas autoridades exatamente com a demanda do sistema de saúde mundial. Não é a demanda, não é o sistema de saúde brasileiro, mas não tem nenhum país no mundo que ele é preparado para receber uma pandemia desse nível. Então, existe uma estatística que mais ou menos 80% dessa população que ela vai ser infectada, ela não vai ter sintomas graves ou, na verdade, vão ser assintomáticas. E dentro de todas elas, 4,7% dessa população que é infectada, ela vai precisar de UTI. Ou seja, a cada 100 pessoas infectadas, 4 ou 5 pessoas precisarão de UTI, desenvolverão a forma mais grave da doença. E aí você fala, nossa, é muito pouco, 4 a 5 pessoas a cada 100. E não é quando você trabalha dentro da perspectiva de Brasil. Além disso, dentro dessa situação, nós também temos a preocupação da alta taxa de letalidade desse vírus, que ela hoje, em geral, ela varia entre 2 a 3,5% de letalidade, ou seja, a cada 100 pessoas, mais ou menos 3 elas podem vir a óbito por causa da Covid-19. E essa taxa, ela muda de acordo com a faixa etária ou o grau de saúde dessa pessoa. Mas, no geral, a maioria da população que vai sofrer, algumas pessoas até apontam isso, que são as pessoas mais idosas. E falam, só são as pessoas mais idosas que vão morrer, cerca de 10% dessa população. E quando você olha para o Brasil, que são 28 milhões de pessoas nessa faixa etária, será um total de 280 mil pessoas que podem vir a óbito. E, ao mesmo tempo, eles falam que pessoas mais jovens, elas não têm tanto risco de falecer. Na verdade, a taxa de letalidade dessa população é de 0,2, que é mais ou menos pessoas entre 10 e 39 anos. Entretanto, 0,2% dessa população brasileira que vive nessa faixa etária é um total de 422 mil pessoas. Então, ainda assim, são muitas pessoas que poderão sofrer essas consequências se esse vírus ele circular de uma forma livre entre as pessoas. Por isso a importância do processo de atividade de mitigação, como por exemplo a quarentena, né? Nós temos 2 exemplos no mundo que são bastante interessantes de se ver, que é a China, onde começou tudo isso, que assim que começou o surto e o processo de disseminação do vírus, eles fizeram uma quarentena muito mais rígida do que a nossa, fizeram uma quarentena de proibir todo mundo sair, só saía somente para serviços essenciais, e dentro de poucos meses eles conseguiram barrar a cadeia de transmissão, e no outro ponto da história, nós temos a Itália, que não se atentou a esse processo de mitigação, não aderiu à quarentena, e hoje nós temos um dos cenários mais desastrosos da Covid-19 no mundo. Por isso que é bastante interessante, é bastante importante que os governantes, prefeitos e governadores e pesquisadores, médicos têm batido muito na tecla da importância de se ficar em casa e tentar barrar essa cadeia de transmissão. Por isso existe essa importância gigante de a gente tentar conter essa cadeia de transmissão. Exatamente porque existe um grande número de pessoas fazendo esforços de dia e de noite para tentar encontrar soluções, encontrar um tratamento eficaz, encontrar uma vacina que realmente funcione contra esse vírus, porque é um vírus totalmente desconhecido. E, em contrapartida, eu acho que a única coisa que podemos fazer para colaborar nessa cadeia do bem, que eu posso chamar assim, é tentar evitar essa transmissão, é tentar quebrar essa cadeia para que não exista essa superlotação de pessoas necessitando de hospitais, porque nós não vamos conseguir suportar isso. Então, acho que o mínimo que a gente pode dar e colaborar nesse processo é exatamente trabalhar, ficar em casa, diminuir o contato social, que é para tentar diminuir exatamente essa cadeia de transmissão. E além disso, apesar de eu estar trabalhando aqui com números, mostrando realidades estatísticas, mas eu acho que a gente tem outra questão interessante de trabalhar aqui, são trabalhar os valores humanos também. Ter a responsabilidade social, claro, mas também ter essa responsabilidade mais humana de olhar para esses números e não imaginar X pessoas, mas pessoas que têm sentimentos, pessoas que vivem com outras que também têm sentimentos e que poderão ser famílias que serão destruídas. E que continuamos nesse processo de quarentena. Eu sei que não é um processo fácil para ninguém. Não é fácil você deixar de ter rotina, você ter uma mesma rotina, todo dia olhando para a mesma cor de parede, ou você ficar com você mesmo, que talvez, às vezes não é um
um movimento, não é uma atividade tão boa assim, mas eu acho que ela é necessária no momento. E espero muito que possamos sair dessa bem, sair dessa situação logo, e que também possamos sair com uma sensação de dever cumprido, de que nossas atitudes de ficar em casa ou de evitar essa sair desse contato possa ter salvado milhares de vidas. Sei que não é fácil, para algumas pessoas não vai ser fácil manter essa quarentena em casa, mas aqueles que realmente podem, tenta fazer isso. Até por aqueles que não podem também. Porque serão menos pessoas nas ruas e serão menos pessoas. Essa cadeia de transmissão ela poderá ser diminuída, que é o que todos nós queremos. Toda a comunidade científica, e eu acho que todas as pessoas querem nesse momento, é que esse número de pessoas contaminadas, infectadas, ele venha a diminuir a cada dia. Ok, Tony, muito obrigado pela sua participação conosco aqui na TV Câmara. Eu quero ressaltar a importância do corpo científico neste momento tão delicado da humanidade. Nós precisamos dar valor aos nossos cientistas. O Brasil precisa dar valor à ciência, tá bom? Um grande abraço a todos.